Olá, feliz sábado. Que bom estar com vocês essa noite, iniciando mais um programa Lição Interativa. Programa este que tem por objetivo colaborar com todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos no estudo da lição da escola sabatina. Às vezes tem alguns pontos que ficamos assim, mas para que caminho essa lição está conduzindo? E aqui, através do Lição Interativa, através dos convidados que recebemos aqui, nós conseguimos aprender mais e nos aprofundar também bastante na lição da Escola Sabatina. Então, você é muito bem-vindo para este momento de aprendizado, esse momento de estudo da Palavra do Senhor. E hoje nós temos o privilégio de receber como nosso convidado do programa Lição Interativa o nosso querido irmão, pastor Wagner Guidini, que é tesoureiro da União Norte Brasileira e também diretor do Departamento de Mordomia. Seja bem-vindo, irmão Wagner. Muito obrigado, irmão Luzilei. Para mim é um prazer novamente estar com os irmãos aqui da Lição Interativa para juntos compartilharmos de verdades tão importantes, para esses últimos dias. Muito bem. Então nós vamos, nesse instante, pedir a bênção de Deus para o estudo que se segue. Vamos fazer isso através de uma oração. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te louvamos pelas ricas bênçãos que tens concedido a cada um de nós. Te agradecemos pela vida, pela paz, pela saúde. Te agradecemos também pelo pão espiritual que o Senhor tem nos enviado semana após semana. Te suplicamos nesse instante o perdão dos nossos pecados e faltas e o auxílio do Teu Santo Espírito para que possamos escutar e estudar a Sua palavra e compreender também esses ensinamentos. E ajude-nos, ó Pai, também que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas que possamos também ser praticantes dessas verdades que o Senhor tem nos enviado. Te suplicamos que abençoe cada internauta que tem acompanhado ao programa Lição Interativa. Venhas nos socorrer e venha nos preparar para o Seu reino. Tudo pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse trimestre estamos estudando lições Tesouros da Verdade, Vivendo a Vida Cristã. Diversos aspectos práticos relacionados à vida diária do cristão, do discípulo de Cristo, nós temos considerado. Tivemos algumas lições anteriores abordando a questão da organização da Igreja de Cristo, o seu desenvolvimento, atividades relacionadas à Igreja. Na lição anterior nós estudamos acerca do batismo e como isso assinala a entrada da alma no hall de membros, aqui abordando apenas a questão, estou mencionando apenas a questão mais organizacional da situação, mas a lição abordou os aspectos espirituais também relacionados a isso. E agora nós vamos avançar em uma outra prática que tem tudo a ver com a organização da Igreja de Deus nesse mundo. Sem isto, todo o sistema fica comprometido. E Deus sabia disso. Tanto é que nós vamos ver ao longo da lição que quem estabeleceu esse sistema que vamos estudar foi o próprio Deus. Não foi ideia de qualquer ser humano do presente ou do passado, mas o próprio Deus. O título da lição é: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O verso que lemos em Lucas, capítulo 12, 42 a 44, nos diz: E disse o Senhor: Qual é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Vemos aqui, então, um servo fiel, um mordomo que realmente cumpre com o dever. E o pensamento da inspiração: além de todas essas doações sistemáticas e regulares, havia questões especiais que exigiam ofertas voluntárias, tais como o tabernáculo construído no deserto e o templo erguido em Jerusalém. Deus fez essas exigências ao povo visando não apenas o próprio bem deles, mas também a criação de um método para sustentar seu serviço. Sobre essas questões de mordomia, essas contribuições sistemáticas, nós vamos ver então ao longo da lição. Vamos ao primeiro tópico: trabalhando sob maldição.
Então, já vamos ver que aqui vai ser apresentada uma situação de trabalho, um momento da história do povo de Israel em que estavam passando por dificuldade. O que aconteceu aos judeus enquanto construíam o templo? Irmão Wagner. Bom, irmão Luzilei, o texto aqui de Ageu no capítulo 1 traz aqui a história, né? Não é uma história interessante, né? Não é um capítulo interessante, mas conforme a pergunta aqui, eles estavam sob grande maldição, né? Porque eles não priorizaram, nesse caso, a reconstrução do templo, né? Então a palavra de Deus aqui nos diz assim: considerai os vossos caminhos, vocês semeais muito e colheis pouco, né? Comeis, não fartais, bebeis, porém não saciais, estão recebendo o salário, mas ele parece que está em saco furado. Então estavam debaixo de grande maldição, porque a prioridade deles não era, nesse caso, a reconstrução do templo, né? Eles estavam correndo atrás de seus próprios interesses. Exato. Então, de fato, trabalhando sob maldição, né? Trabalhando sob maldição. E nesse contexto, bom, a próxima pergunta vai elucidar mais, mas nós podemos entender, porque já nessa resposta, é que eles haviam, né, por essa atitude de abandono da obra de Deus, da reconstrução do templo, eles haviam atraído essa maldição, né? Exatamente. Não é que Deus impôs sobre eles de uma forma ou de um modo onde eles não tinham qualquer culpa com a questão. Eles tinham. E vale a reflexão, eu quero trazer isso para a atualidade, porque todas as vezes que passo por esse trecho de Ageu, penso, né, no tempo presente. Quantas vezes nós também, por um interesse egoísta, retemos de doar, de ajudar, de contribuir com a causa de Deus ou com o necessitado, porque nós estamos investindo nisso, investindo naquilo, e queremos acumular bens, queremos acumular dinheiro, queremos construir uma fortuna. E talvez não recebamos uma maldição como essa que eles estão aqui vivenciando, né? Mas mais à frente na lição, inclusive, vai dizer que esses que não recebem essa maldição ainda estão numa situação pior do que daqueles que recebem, e por conta disso se apercebem da situação e têm a oportunidade de se arrepender e se converter, né? Exatamente. Luisley, mais um Sim. detalhezinho nessa pergunta. O povo tinha voltado recentemente do exílio, né? Então, o coração deles deveria estar mais grato, né? Ou seja, eles estavam agora na sua própria terra e eles voltaram desse exílio recentemente, né? Mas o foco deles estava nos seus próprios interesses, né? Em construir uma casa bonita. Isso muitas vezes hoje, isso deve mexer conosco também. Às vezes nós estamos na igreja, né? No templo, às vezes precisando de um acabamento, às vezes em construção ou em reforma. Nós devemos estar pensativos, né? Bom, eu estou na minha casa com tudo arrumadinho, né? E o templo do Senhor, né? Muitas vezes demora anos e anos na reforma de um templo ou na construção de um templo, que poderia ser muito mais rápido. Mas nós, muitas vezes, estamos muito mais confortáveis, né? Em nossa casa e não pensamos. Deveríamos pensar assim como houve com o povo ali os judeus ali nessa época, né? Eu estou aqui na minha casa confortável e o templo do Senhor. Será que eu não poderia fazer mais, né? Será que eu não poderia priorizar? Então isso serve de reflexão até nos dias de hoje, né? Exatamente. Vamos à pergunta B. Como Deus vê a retenção de dízimos e ofertas? É duro. Essa pergunta aqui, Luzilei, eu entrei na faculdade de Direito em 2003, né? Ou seja, 20 anos. Há 20 anos atrás eu fiquei muito pensativo nessa pergunta e refletindo muito em Malaquias no capítulo 3, né? Porque a resposta para essa pergunta é roubo. Né? Como Deus vê a retenção de dízimo e oferta? Roubo. Mas o 8º mandamento, ele fala sobre furto, não é isso? Existe uma diferença grande entre roubo e furto. Eu ficava sempre me perguntando, será que era isso mesmo com o profeta Malaquias? Será que Deus falou isso mesmo através do profeta Malaquias? Roubo, né? Roubará o homem a Deus? E é de fato, no original, né, no hebraico, essa questão do roubo era tirar a força. Vocês estão tirando a força o que é meu.
Então, qual que é a diferença entre furto e roubo no Código Penal? Um é subtrair para si ou para outro e coisa alheia móvel. Nesse caso, furto, né? Artigo, se não me falha a memória, 155. O artigo 157 do Código Penal é que eu estou trazendo aqui à Sim. luz do aspecto jurídico, né? Aí o roubo diz assim, olha, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel mediante ameaça ou agressão. Então, Nesse caso, o roubo, né? nesse caso, o roubo. Então, Aham. o povo estava tirando a força que era de Deus e ameaçando ainda com o seu procedimento. Então, eu compreendi, e de fato é duro, né? Uhum. Essa expressão, ela é dura, né? Mas quando nós, muitas vezes, retemos o que é de Deus, nós estamos roubando e não furtando. Uhum. A pergunta continua. Quais são as consequências de retê-los e por que isso resulta em maldição? A consequência é maldição, né? Uhum. A maldição veio para o povo de Israel naqueles dias, não é isso? Eles já estavam sob maldição, por isso que a mensagem de Malaquias foi oportuna, né? Aham. Eles já estavam, né? Tudo que plantava não colhia, às vezes estava próximo de colher, vinham os gafanhotos e acabava, né? O destruidor, né? O devorador. Uhum. Os animais, né? Muitas vezes estavam nascendo defeituosos, estavam tendo prejuízo em uma série de aspectos, né? Uhum. Então eles já estavam sob maldição porque eles haviam se afastado do plano de Deus, né? Eles não estavam devolvendo o que pertence. E se nós lermos o livro do profeta Malaquias, desde o início, é uma série de repreensão, né? E nós vimos que o povo havia se afastado de uma série de desígnios de Deus e agora Deus os chamava para uma reforma. E também foi no aspecto da mordomia, né? Certo. Agora, existe essa questão da maldição. Por que que essa condição resulta, né, nessa maldição? Saiu do canal da bênção, né? Aham. Toda vez que você sai do canal da bênção, você está sujeito à Uhum. maldição. E qual é o canal da bênção? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Uhum. Então, a Ellen White, irmão Luzley, fala muito sobre o dízimo honesto. Uhum. Se você ler ali no Conselho sobre Mordomia, muitas vezes ela fala sobre o dízimo honesto. Uhum. Não quer dizer que o povo de Israel não estavam devolvendo, mas estavam devolvendo do pior, Uhum. né? Alguns não devolviam, outros levava o cereal mofado, Uhum. levava o pior dos alimentos. Você pode ver isso no contexto do livro do profeta Malaquias. Uhum. Então, a Ellen White fala sobre um dízimo honesto. Então, o dízimo é 10% da renda. E muitos pensam assim, não, pastor não vai ver, né? Não sabe quanto que eu ganho. Mas vou dar ali uma parte do meu dízimo, Uhum. pelo menos perante a igreja eu estou bem, não é isso? Uhum. Perante Deus. Então, a maldição, ela vem. Aquele que negligencia, aquele que retém e aquele que não devolve o dízimo honesto. Aham. Agora vai ver um pedacinho da nota que eu acho que é um dos mais importantes aqui, Luzilei. Sim. Vou querer gastar só mais um pouquinho de tempo nisso, porque muitas vezes a maldição não vem Uhum. assim, da forma que muitos imaginam, né? A pessoa está negligenciando, está retendo, mas está tendo uma vida normal. Aparentemente está prosperando. Aparentemente. Aí me recordo de Asaf, não é isso? Uhum. Ele estava ali questionando, né? Por que muitos não eram fiéis, estavam prosperando, você recorda? Sim. Até Salmo 73. Salmo 73. Eu faço um link com esse contexto aqui. Aham. Muitos estavam por Senhor, muitos aí não estão andando fiel, estão prosperando, né? Tem fartura, tem de tudo. Diz que os seus pés quase fizeram o quê? Se resvalaram. Se resvalaram. Quase caiu. Quase caiu. Então Deus lhe permitiu, né, seus olhos serem abertos e ele viu o fim. Não é isso? Então, esses que não sofrem nenhuma perda agora, não estão debaixo de maldição, mesmo retendo o que pertence ao Senhor, o caso deles é mais desesperador. Uhum. Porque se os olhos pudessem ser abertos, veria o fim. Infelizmente. Né? A pergunta C é uma continuidade, né? Então, o que é necessário para provocar uma mudança? Então, supondo que a pessoa está numa condição deficiente diante de Deus, né?
não está devolvendo com fidelidade o dízimo, não está também compartilhando dos seus recursos em ofertas, ele está fora do canal da bênção, como corrigir isso? Autoexame, né? Uhum. Será que eu estou no caminho da bênção, né? Será que eu estou no canal da bênção? A palavra de Deus nos diz lá em Ageu, no capítulo 1, versículo 7, né? Considerai os vossos caminhos. Uma reflexão. Será que eu estou, de alguma forma, roubando a Deus, né? Será que eu estou retendo o que é de Deus? Então, requer um autoexame, uma consideração. Em Malaquias, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor faz uma proposta, né? Voltai para mim, não é isso? Uhum. E eu tornarei para vós, não é isso? Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós. E quem fala isso é o Senhor dos Exércitos. Então, se você quer experimentar, não é isso? Uma mudança, torna para o Senhor. Uhum. Se coloca novamente no canal da bênção, porque quem promete, Luzilei, aí não é o pastor, não é o obreiro, é quem? O Senhor dos Exércitos. Não é alguém que tem recursos finitos, Finitos, poucos ou quase nenhum, mas é alguém que tem abundantes bênçãos e pode de fato compartilhar, né, conosco, comunicar conosco. Comunicar. E o próprio profeta Ageu, que nós estamos dando aqui, ele fala, olha, Deus é o dono da prata E do ouro. e do ouro, é tudo dele. Uhum. Não temos nada, irmãos. Nós somos meros mordomos administradores. Né? Isso. Então, se estamos vivendo numa situação semelhante ao do povo de Israel naquele tempo pós-cativeiro egípcio, pós-cativeiro babilônico, né? Onde tinham desviado o seu foco de atenção, agindo de uma forma egoísta, retendo recursos para a reconstrução ali do templo, significa, se estamos nessa condição, estamos vivendo sob maldição. Mas esse tópico, ele fecha nos apresentando uma possibilidade, nos apresentando uma saída. E se esta é a nossa situação, vamos aceitar esse convite desta pergunta C. Vamos refletir, vamos entender qual é a nossa condição e vamos estabelecer um novo concerto com Cristo para que essa situação seja corrigida. Irmão Luzilei, o Sim. povo reconsiderou. Uhum. E grande foi a bênção para aquele momento também. Né? Eles reconstruíram, priorizaram, reconsideraram e Deus abençoou grande e ricamente o povo. Como foi com eles, pode ser conosco também. Conosco também. Chegamos ao segundo tópico da nossa lição. Agora nós vamos considerar um pouco da experiência de Elias e tirar algumas lições também de mordomia em base desta experiência do profeta Elias. A mensagem de Elias. Por que precisamos estudar a vida do profeta Elias? Irmão Wagner, por que é essencial para nós, nesse tempo presente, considerarmos a experiência do profeta que viveu há 2.800 anos, mais ou menos, atrás? Então, Luzilei, a primeira parte da notinha já responde, né? Os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias. Então, nós, né, como povo, nós somos representados pelo fiel Elias. Do mesmo modo que João, né, veio no espírito de Elias, então essa responsabilidade recai sobre nós. Qual que era a mensagem de Elias? Daí vem o ponto que eu ia lhe perguntar, mas por que esse personagem, ou esses dois, né, Elias e João Batista? O que tinha de especial e que encontra uma conexão com o povo de Deus nesses últimos dias? Exatamente. Então a mensagem, Luzilei, ele conclamava o povo para uma reforma em todos os aspectos, né, da vida espiritual. E em destaque aqui nesse tópico, eu gostaria de destacar aqui a mordomia. Né? Sim. Nós como povo precisamos estar atentos, né? E esta reforma deve estar também presente na nossa mordomia cristã. Né? Então, na vida do profeta Elias, né, isso, quando conclamava o povo para uma reforma, então aí estava inserido também, está inserido para nós hoje uma reforma nos aspectos da mordomia cristã. Colocar novamente no caminho. Né? O povo havia se afastado, estava debaixo de grande maldição também, na época do profeta Elias. E hoje também, a mensagem para hoje, para nós atentarmos à reforma nesse sentido da mordomia cristã. Certo. A pergunta B nos aponta para alguns aspectos interessantes.
Diz assim: o que significa proclamar uma parte essencial de uma mensagem vivificante? Contextualiza para a gente aqui, irmão Wagner. Confessamos que essa foi a pergunta que dedicamos um pouco mais de tempo para entender a essência dela dentro desse contexto da mordomia, mas conseguimos chegar a um ponto aqui que, inclusive, é muito interessante. Muito interessante. Esse episódio aqui, irmão Luzilei, Uhum. envolvendo a viúva de Sarepta, é um dos mais, para mim, dos mais lindos da Bíblia, Uhum. né? Então, resumindo aqui a questão da mensagem, é despertar, nesse caso, a fé e confiança nas promessas de Deus, né? Então, essa é a parte da mensagem do profeta Elias. Então, nós precisamos, como povo, estar... na verdade, a mordomia é fé, Sim, não é isso? sim. O que a viúva de Sarepta exerceu? Fé e confiança. Elias disse, né? Traga alimento para mim. Não tenho. Apenas tenho algo que é o suficiente para eu e meu filho comer. Vai lá, faz primeiro para mim. Exatamente. E ela fez. Então as palavras do profeta despertaram fé, né? Confiança. Será que teria despertado em nós? Interessante. Hoje muitos experimentam a mesma experiência que a viúva de Sarepta. Eu já tenho várias experiências, você também já trabalhou como tesoureiro de associação, como departamento de mordomia. Poderíamos ficar aqui o dia todo contando experiências semelhantes, né? Sim. Mas essa da viúva aqui, de fato, ela desperta em nós algo diferente. Ou seja, você está ali com mais nada. Ela mesma falou, olha, estou catando os gravetinhos aqui para fazer um foguinho, para fazer um pãozinho, é a última farinha, é o último azeite. Agora chega o profeta Elias e fala assim, não, você vai fazer desse jeito, mas você vai fazer primeiro para quem? Para mim. Para mim. Então, é para nós uma mensagem muito importante que nos motiva a exercer a fé. Muitas pessoas, elas receberam grandes bênçãos, né? E experimentaram a experiência incrível da viúva de Sarepta. Dedicaram para Deus o primeiro. Nesse caso aqui foi as primícias, viu? Dedicaram para Deus as primícias ali e Deus abençoou de uma tal forma que naqueles momentos seguintes ali de seca, nunca lhes faltou o quê? Nem a farinha e nem o azeite, e ela sustentou ali a sua família e até o profeta. Sim. Ele também participou daquela grande bênção. A primeira frase da nota diz assim: nenhuma prova de fé maior do que esta poderia ter sido exigida. Elias falou, vai lá, faz o bolo. Ela, não, mas a gente está numa situação bastante delicada. Não pode fazer, não vai faltar mantimento na sua casa. Ela confiou, ela acreditou naquele homem que chegou na sua casa e Deus a abençoou, né? Então, apenas para deixar bem claro aqui em relação à pergunta, o que significa proclamar? Então, esta mensagem relacionada aí à questão da mordomia, né? Exatamente. Significa despertar a fé e a confiança nas pessoas, que às vezes pensam, mas são tão pobrezinhas, são tão isso e tal, eu acho que eu não vou apresentar isso daqui. Eu acho que esses daqui Deus não vai fazer questão de que eles sejam generosos, de que eles contribuam. Mas ao agir dessa forma, nós estamos impedindo que a bênção de Deus toque aquele lar. Que eles manifestem fé, como a viúva manifestou, e foi abençoada. E as experiências mais incríveis, Luzilei, no ramo da mordomia, são justamente com as pessoas com menos recursos. Era o dinheiro do gás, mas tinha que devolver o dízimo, né? Ou seja, o dízimo estava ali reservado e o gás acabou. E não tinha mais dinheiro. E o que fazer? Eu toco no dízimo ou eu compro o gás? É essa experiência que Deus requer. Deus deseja que o povo faça, não é isso? Para experimentar a bênção. E são experiências maravilhosas. Deus nunca desamparou, não é isso? O salmista Davi já estava idoso e falou assim, olha, eu nunca vi desamparado quem? O justo. E nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus não desampara. Ele está querendo provar o seu povo. Muito bem. A próxima pergunta vai se aprofundar, então, na questão dos pobres, né? Por que Deus fornece bens às pessoas, incluindo os pobres? Para uns mais, para outros menos, mas Deus concede dos tesouros, né? Dos seus tesouros às pessoas.
mas com um propósito, com um objetivo. E qual é esse objetivo? Para que as pessoas assim, experimentem, né, Uhum. ser um canal de bênção. Uhum. Melhor coisa é dar Do que receber. do que receber. Não é isso o tema? Sim. Então, o desejo de Deus é que vençamos o egoísmo, Luzilei. Uhum. Essa lição todinha, o contexto é esse. Deus deseja que nós vençamos o egoísmo. Isso só é possível através da liberalidade. Isso alcança o pobre e o rico. Uhum. Não é isso? Aquele jovem rico, qual que era a diferença dele para a viúva? Uhum. Ali ela só tinha, era tudo que ela tinha. Não é isso? Então, essa prova, né, Deus deseja que nós experimentemos essa maravilha que é a liberalidade. Não é isso? Ele quer que, na verdade, nós sejamos um canal de bênção, Uhum. onde ele coloca a bênção e ela só flui através da nossa vida. Certo. Independente da classe social, né? Independente da classe Se é social. rico, se é pobre, todos nós podemos compartilhar, podemos contribuir. Inclusive, aqui trouxe a referência de Lucas 21, que é aquele episódio onde uma mulher que tinha apenas 2 pequenas moedas. Se nós olharmos para o tamanho das moedas, as moedas menores são as que têm menos valor, né? E nós percebemos aqui que essa mulher, ela tinha apenas 2 pequenas moedas. Ou seja, era muito pouco, mas era tudo que ela tinha. E aquele muito pouco aos olhos humanos, mas o tudo que ela tinha, ainda assim, ela dedicou aquilo ao Senhor. Exatamente. Ela deu tudo o que possuía para a causa do Senhor. Aquilo que chamou a atenção de Jesus, né? Foi. Na verdade, muitos naquele momento estavam entrando, e tinha um momento especial, Luzilei, alguns até contratavam músico para tocar, trombetas, enquanto eles ali levando grandes somas, né? Isso, balançando para todo mundo ver o que ele estava fazendo. Uhum. Mas aquele dia o que chamou a atenção de Jesus era aquela viúva. E o texto diz, e o que eu acho bem interessante, é que era costume de Jesus estar no templo, naquele local, e observar como as pessoas levavam a oferta. Ou seja, quando nós estamos levando a nossa oferta na igreja, quem está ali observando? Jesus. Uhum. Mas ele não está observando a quantidade que você está levando, mas sim o que está te motivando, né? A motivação do coração. Uhum. Entendeu? Então, há um texto inspirado que diz que não há outra forma de nós expressarmos gratidão a Deus senão através da oferta. Uhum. Ele não provê outro meio. Que seja uma moeda, né? Que seja 2 moedinhas, que seja um valor, né? Não é o que está sobrando, mas é uma moeda que está ali o sacrifício, né? Uhum. A pessoa está colocando ali um sacrifício, era tudo que ela tinha. Sim. Então Deus vê esse motivo e Ele está olhando. Né? Uhum. Está olhando. Muito bem. Então, nesse segundo tópico, vimos um pouco da experiência de Elias e podemos tirar lições práticas para a nossa vida. E nos chama a atenção para a necessidade de sermos fiéis, independente da somatória dos recursos que temos em mãos. Todos nós somos convidados, chamados a sermos fiéis. E como já vimos no tópico anterior, apesar que o tópico falou da parte negativa, né? Que quando você retém, você não alcança a bênção, mas o oposto é também verdadeiro. Quando somos liberais, alcançamos as bênçãos e as promessas de Deus. E o desafio desse tópico é exatamente isso: sermos liberais, contribuirmos com a causa de Deus, compartilharmos com as pessoas necessitadas. E Deus, que observou aquela viúva colocando ali as suas 2 moedinhas, também observa e é liberal em derramar suas bênçãos sobre aqueles que com a motivação certa contribuem, né, para o seu reino. Estamos agora no terceiro tópico da lição desta semana, lição que vem tratando sobre o tema da mordomia cristã. O título, na verdade, é Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nesse terceiro tópico, vamos considerar sobre o tema Desfazendo a maldição. Talvez na sua avaliação, no seu autoexame, perceba que por algumas razões você não está no caminho da bênção, como já foi mencionado mais atrás. Mas como sair dessa situação? A lição já mencionou um pouco, mas vamos nos aprofundar ainda mais sobre essa questão. Irmão Wagner, será que existe alguma forma de desfazer uma maldição?
Achei interessante essa pergunta, né? A pessoa é amaldiçoada, é para o resto da vida, é assim? Bom, não. Existe uma forma assim. Uhum, Na verdade, é uma sugestão do próprio Deus, né? uhum, O antídoto contra a maldição é se colocar novamente no caminho da bênção, né? Então, no contexto do profeta Malaquias, o povo havia se afastado, é, e o povo, né, fez uma reclamação. Deus responde a pergunta com uma outra pergunta: pode um homem uhum. roubar a Deus? E aquela sentença triste, né, que a gente nem gosta muito de falar, mas agora há o antídoto. O antídoto é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, Uhum. para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer o quê? Prova de mim. Fazer prova de mim. Qual que é o antídoto? Se colocar novamente no caminho das bênçãos, devolvendo a Deus o que lhe pertence. O que é de Deus, Wesley. Uhum. Né? E aí, novamente, estamos no caminho da bênção. Certo. Então, não existe como solucionar este caso com uma atitude aleatória, diversa. A solução disso é voltar a praticar exatamente aquilo que está prescrito, né? Exatamente. A nota, ela menciona de um momento durante o período da irmã White em que foi apresentado a questão de que muitos estavam retendo aquilo que era do Senhor. E para corrigir, então, esse erro relacionado aí a dízimos, as pessoas, então, elas se comprometeram a restituir e fizeram isso através de nota promissória, né? Que é o compromisso assinado ali certinho do parcelamento da devolução daquilo que então ficou para trás, né? Então, nesse caso, não é um simples Senhor me perdoa e daqui para frente está ok. Isso também faz parte do passo, né? Mas existe aqui um aspecto relacionado a um acerto de contas do período em que não foi devolvido, né? Ou não foi levado o dízimo à casa do tesouro. Irmão Luzulei, Sim. me permita, tem um texto no livro Conselho sobre Mordomia, na página 64, que diz que a oração ela não substitui o dízimo. Uhum. Ou seja, o objetivo da oração é nos colocar em harmonia com Deus, mas não paga nossas dívidas, né? Não, Senhor, eu vou orar e está tudo certinho, né? Uhum. Não. O caminho correto é esse que foi feito aqui na época da Ellen White. Uhum. E teve lições atrás uma lição atrás que teve esse mesmo contexto, essa mesma história aqui. Uhum. E eu já contei lá no canal Conectados, em algum outro momento, evento sobre mordomia, Uhum. a experiência de um jovem que fez essa mesma experiência aqui. Uhum. Ele viu essa história, né, o que aconteceu na época do Ellen White, justamente uma mensagem, e ele teve o desejo de também colocar sua vida em ordem. Estava debaixo de grande maldição também. Uhum. Fez uma nota promissória ali, levou na tesouraria, nós oramos junto com ele e rapidamente ele resgatou essa nota promissória e desfrutou das bênçãos. Né? Sim. Então, até hoje, né, Deus tem cumprido a sua promessa e o caminho correto é esse aqui. A experiência que a Ellen White ela vivenciou. Né? Certo. Agora, o fato de estar retendo dízimos, de não haver liberalidade nas ofertas, traz consequência, né? Qual é a consequência de os dízimos não estarem indo aonde deveriam? Acontecia lá na época do povo de Israel, né? Quando o povo recolhia a mão, quando não devolvia. Uhum. Os levitas que deveriam estar ali ministrando no templo, né? Cuidando das coisas de Deus, Uhum. como é que eles eram sustentados? Não tinha como, não entrava o recurso. Então eles iam fazer qualquer outra coisa, né? Eles iam atrás do seu próprio sustento, né? Fugia cada um para sua terra e a casa de Deus ficava desamparada. Né? Sim. Então hoje da mesma forma, Luzley, a Ellen White disse que onde poderia haver 100 missionários, tem apenas o quê? Um. Porque muitas vezes a negligência da minha parte, né? De devolver a Deus o que lhe pertence. Então falta obreiros, falta pastores. Né? Agora, essa negligência, ela pode ser fruto de um descontentamento ou do pensamento de que o recurso não é bem administrado. Isso justifica? Não justifica. Que a nota comenta sobre isso e... Não justifica, irmão Luzei. Na verdade, essas reclamações elas devem ir para o canal correto, né?
deva ser feito no canal correto, mas não devemos reter o dízimo só por causa disso, não. Porque quem está administrando de forma errada, ele vai receber do Senhor a recompensa também. Sim. Então, pela falha aparente da administração de outros, eu vou me colocar sob a maldição, porque a advertência é clara, né? A gente não deve reter. Então, devemos encaminhar para o canal correto, não é isso? A reclamação, mas não devemos reter de maneira nenhuma os nossos dízimos, porque nós estaremos acarretando maldição para nós. Esse aspecto, ele se encontra com aquele episódio onde perguntaram para Jesus se era, se era correto devolver impostos a Roma, né? Exatamente. E Jesus, então, ele menciona que devemos dar a César o que é de César, e o governo romano era um governo corrupto, era um governo onde nas suas cortes aconteciam as mais sérias barbaridades, mas ainda assim Cristo disse, dê a César o que é de César. E não dê a toque no de Deus, César, né? Deixa o de e César. daí o outro lado, dê a Deus o que é de Deus. Mas onde que esse dinheiro era depositado? Era lá no templo. Mas que espécie de sacerdócio existia naquele tempo? Será que era um sacerdócio justo, correto, exemplar, zelando pela verdade? Não. Jesus falou, dê a Deus o que é de Deus, ao passo que esse recurso era entregue lá no santuário, lá no templo, e quem fazia uso desses recursos foram as pessoas que mataram Jesus. No entanto, Jesus não pediu para desviar, né? Não, vamos fazer um caixa aqui paralelo. Exatamente. Nós vamos criar uma nova missão. Não, a resposta de Cristo era dê a Deus o que é de Deus e a César. Manda para o canal correto. Deixa nas mãos de Deus a consequência, não é isso? Aqueles que estão administrando de forma errada vão ter que responder perante Deus também. Como eles tiveram, né? Exatamente. Aqueles líderes, eles tiveram e ainda terão a sua parte no juízo final. Por conta das suas atitudes, das suas ações. Então, não é competência minha fazer o julgamento e, em base desse julgamento, desviar o recurso de onde ele deve ser posto. E deve ser levado à casa do tesouro. Não existe nenhum texto, nem do Espírito de Profecia, nem da própria Bíblia, dando essa sugestão de reter nesses casos. Né? Não, o dízimo deve ser encaminhado e pronto. A reclamação vai para o canal correto e o dízimo ele deve ser encaminhado à casa do tesouro. Porque você retendo esse dízimo, o Luzilei, tem experiência assim, muito triste. Pessoas que retiveram e foram amaldiçoadas e não é o desejo de Deus para o seu povo. Muito bem. Agora, o texto faz menção de celeiro. O que o celeiro significa? E quem era o responsável por ele? Bom, o celeiro aqui era onde se armazenava, né? Se armazenava todo o dízimo que era levado através de cereais, frutos. Enfim, e era né? justificado o uso do termo também, porque é diferente de hoje que nós... A moeda era isso, né? É diferente de como era anos atrás, quando nós levávamos o dinheiro, e é diferente de hoje, quando nós apenas trabalhamos com dados de valor, né? Fazendo uma transferência bancária. Ali se levava o fruto mesmo. Exatamente. E o celeiro serve para armazenar, né, os frutos da terra. Exatamente. E esse celeiro era a tesouraria, né? Era a tesouraria ali do templo, ele tinha um local adequado. E, de acordo aqui com a palavra de Deus, era posto tesoureiros para tomar conta desses celeiros. Então, hoje, o celeiro, o irmão Luzilei, é a tesouraria da igreja, né, da associação. E os responsáveis são os tesoureiros, eleitos pela igreja, né? Aquele irmão de confiança, né? Que tem as características aqui também, né? São fiéis, né? No cumprimento do seu dever. Podemos confiar neles para que administrem, para que levem esses recursos ao canal adequado. Né? É isso que acontece na igreja hoje. Né? Exato. Muito bem, nesse terceiro tópico aprendemos sobre como desfazer a maldição. E percebemos que não é um caminho complexo, basta entender o equívoco e retomar, né, ali a prática correta. E Deus nos abençoa, abundantemente, inclusive.
Chegamos ao quarto tópico da nossa lição. Neste tópico, vamos aprender sobre o tema propriedade. A primeira pergunta: como podemos ver na história do Jardim do Éden o princípio de doar em reconhecimento pela propriedade de Deus? Vamos reformular um pouquinho diferente essa pergunta, mas com o mesmo teor, né? Como vemos o princípio de doar como um reconhecimento da propriedade de Deus na história do Jardim do Éden? Bom, irmão Não Luzilei, sei se ficou mais claro, mas É. a ideia é que nós olhemos a história lá do Jardim do Éden e possamos perceber que o princípio de doar estava inserido nela. exatamente. Mas como esse princípio de doar se manifestava lá no Jardim do Éden? Bom, Luzilei, Deus, ele deixou todas as árvores e frutos à disposição Uhum, do casal, né? uhum, Então, todas as árvores, todos os frutos, né? O Senhor criou tudo, né? O Senhor colocou para eles uhum, de forma generosa, né? Podem sim, comer, só que tem uma, né? uhum, Nela não tocar. Nela vocês não podem o quê? Não pode comer. Então, com relação aos dízimos, é da mesma forma. uhum, Então, Deus dá 100%, não é isso? sim, Deus dá tudo para nós. Deus é o provedor de todas as coisas. Tão somente ele requer que seja lhe devolvido 10%. Então o uhum, princípio é o mesmo, né? Todas as árvores estavam à disposição, mais uma, eles não. Era um teste de fidelidade, sim, né? Era um teste de fidelidade para o casal e esse teste está permeado na nossa vida hoje, uhum, né? Deus nos dá tudo, né? Ele é o dono de todas as coisas, ele nos dá tudo, tão somente requer o dízimo. Então, o dízimo nós não devemos tocar. Assim como não deveriam ser tocado naquela árvore, não deveria ser comido aquele fruto. certo. Agora, antigamente, pergunta B, para quem o dízimo era reservado e por quê? Bom, Luzilei, então todas as tribos receberam herança, né? Uhum, Receberam terra, a terra foi repartida, né? Quando chegaram na nova terra, em Canaã, e a tribo de Levi não sobrou terra para eles, né? uhum, A herança deles era outra, era uma herança diferente, né? uhum, Então, a herança deles era justamente cuidar das coisas do Senhor, né? Do templo, do serviço do templo. E qual era a herança deles em termos financeiros, né? Em termos de recursos? Como é que eles iriam sobreviver? Então, Deus reservou o dízimo para o sustento dos levitas, né? certo. E esse princípio do dízimo, ele só foi confirmado aí, viu, Luzilei? Mas ele Aham. já existia muito antes, né? Nós vemos Foi Abraão, né? estabelecido aí, né? Nós vemos Exatamente. Abraão devolvendo o dízimo. Ab- Abraão devolvendo o dízimo, isso dá a par- quase 400 anos entre Abraão devolvendo o dízimo e o povo de Israel se estabelecendo como nação e Deus passando essas instruções aqui em Deuteronômios e Números, conforme nós temos os textos aqui citados. Então era um Exatamente. princípio bastante antigo, Já né? era antigo. Aí muitos pensam que ali foi estabelecido. Não. Uhum. O primeiro a devolver dízimo foi Abraão, igual. Devolveu Sim. Melquisedeque. Esse princípio já existia, né? É interessante, irmão Wagner, que a nota ainda ressalta o aspecto de que o dízimo, da mesma forma como era empregado no passado para o sustento ali do sacerdócio ou do ministério na causa de Deus, né? E na casa e na causa de Deus, nós temos para os nossos dias. Ainda é esta mesma finalidade, né? Para o sustento da obra. E a nota nos chama a atenção para um ponto interessante, que muitas pessoas falam, tá, tudo bem, eu devolvo os meus dízimos sim, mas eu quero direcionar para uma causa social, quero direcionar o dízimo para a construção de uma igreja ou para alguma outra movimentação que até é uma causa nobre, né? Mas nós somos chamados a atenção para o fato de que, mesmo isso, está errado. O dízimo tem um endereço certo, tem uma finalidade claramente estabelecida na palavra de Deus. E qualquer atitude, qualquer
emprego do recurso, do dízimo, que seja diferente deste, que está estabelecido pela palavra de Deus, nós incorremos lá na maldição apresentada em Malaquias. Talvez não estamos retendo, deixando de dar, mas nós não estamos dando para o propósito estabelecido. Nós estamos levando a casa do tesouro. Né? O endereço é a casa do tesouro. Estamos aplicando de uma forma equivocada. Então, muitos às vezes têm essa ideia, mas não está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a palavra de Deus. Então, é necessário uma reforma nesse aspecto e precisamos cumprir com o assim diz o Senhor, porque a bênção acompanha aqueles que cumprem com assim diz o Senhor. Exatamente. Não adianta querermos fazer algumas manobras e, como resultado, também alcançar a bênção de Deus. Apenas quando somos fiéis é que podemos contar com a fidelidade de Deus em também derramar as suas bênçãos sobre nós. Chegamos agora no quinto tópico da nossa lição, tópico para fechar essa lição maravilhosa que vem abordando o tema da mordomia. O ministério. Pergunta A. Quem deveria acompanhar os levitas na coleta de fundos? Irmão Wagner, quem acompanhava o tesoureiro na coleta de fundos? Então, irmão Luzilei, a palavra de Deus aqui nos diz, em Neemias 10:38, que o sacerdote, né, um dos descendentes de Arão, né, que fala filho, mas uma tradução mais adequada aqui fala sobre os descendentes de Arão, estaria com os levitas, né, nesse momento de receber os dízimos. Né? Então, hoje a gente vê o envolvimento, né, da igreja, né, no caso, acompanhando ali as minhas contas com Deus, né, junto com a tesouraria da igreja, o pastor, né, o obreiro, o envolvimento do ministério nesse quesito que é tão sagrado. Né? É muito sagrado isso aí. Então, a exemplo do passado, hoje também o ministério acompanha, né? O caminho e do momento que entra, né, na casa do tesouro, no celeiro, né, até a execução aí da utilização desse recurso. E é importante que haja esse acompanhamento, né, porque o dinheiro se torna uma tentação. Muitas pessoas ao longo da história, nós conhecemos histórias, né, fatos, onde o dinheiro se tornou uma tentação. E se não há um devido acompanhamento, acaba que a situação fica bastante complicada. A transparência se perde aí, né? Não fica transparente, né? Fica opaco. Isso. Mas aqui, então, já desde aquele tempo, não era uma pessoa, não, é o único responsável pelo dinheiro. E quantas empresas, né, nós às vezes acompanhamos, e trazendo agora um exemplo de empresas, onde alguém entrou na empresa e ele era o responsável financeiro e essa pessoa não prestava contas a mais ninguém e, às vezes, quando se descobre, depois a empresa está quebrada, não tem recurso porque os valores foram desviados, né? Então, por isso, desde aquele tempo, já a orientação, ou o que é apresentado pela palavra de Deus, é que existe um acompanhamento para ver se o trabalho está sendo bem encaminhado, para, como o exemplo que o irmão deu, para ver também se os irmãos estão agindo corretamente, não para criar um caderninho preto, né? Mas para orientar, para falar, irmão, tenho percebido que já há tanto tempo o irmão não tem devolvido os dízimos. Isso é um assunto sério. Isso pode redundar em sérios problemas para a sua vida. O irmão está se afastando do caminho da bênção. Vamos voltar para o caminho, né? Vamos voltar para o canal por onde Deus derrama as suas bênçãos. Então, com todo tato, com todo amor, com todo carinho, então o líder, ele pode fazer esse trabalho quando ele acompanha, né? Exatamente. Se ele não acompanha, o membro pode deixar de contribuir e ele não está acompanhando. O tesoureiro, por uma fraqueza, também pode agir de uma forma equivocada e ele não está acompanhando. Então, por uma questão de transparência, por uma questão de ordem, por uma questão de lisura no processo,
Então, o pastor, ele acompanha. Essa é a orientação que a obra, a liderança da obra faz, cobra dos missionários, né, que eles façam esse acompanhamento, e dessa forma se evita uma série de situações e age de acordo com o que Deus apresenta na sua Exatamente. palavra, né? E, irmão Luzley, a igreja, né, nós como membros, devemos ver isso como um fator, não como uma cobrança, mas por uma Uhum. questão de bênção, né? Sim, Então, receber sempre, né, essas admoestações como benefício para nós. O pastor está preocupado com a tua vida espiritual, com a tua bênção, né, com a bênção que Deus pode derramar na sua vida. Então esse acompanhamento ele é fundamental, né? Porque a exemplo do passado, muitos profetas foram enviados, e Deus sim, hoje dispõe, né, do ministério para acompanhar a igreja, para colocar a igreja novamente no caminho da bênção. isso. É como o pai, né? O pai percebe que o filho está tendo algumas atitudes erradas, o pai orienta, filho, não vai por É, aí. Mas o pai não traz essa advertência porque ele aborrece o filho. É porque ele ama. ele ama o filho. E da mesma forma, em lições anteriores, nós já vimos que a função dos líderes, dos pastores, do obreiro, é cuidar do rebanho, apacentar o rebanho, cuidar dele para que eles estejam no caminho da bênção, para que estejam é, a- no lugar onde Deus pode derramar as suas bênçãos. E fazem isso porque amam, né? Exatamente. Pergunta B. O que os levitas deviam fazer com os dízimos para sustentar os sacerdotes? Aqui tem um detalhe interessante, né? Uhum. Poderia se imaginar, bom, os levitas recebem os dízimos e pronto, né? Estão Estão desobrigados desobrigados, né? dessa questão. Todo mundo devolve os dízimos, mas o Uhum. levita recebe mais nada, né? Tá bom, estão desobrigados. Mas existe uma ordem, Deus, a ordem de Deus é fantástica, né? Uhum. Nesse sentido de organização, né? Então, em todos os detalhes, né? Deus é perfeito. E essa perfeição se dá também nessa ordem, né? Uhum. Então, os levitas, eles recebiam e eles dizimavam. Uhum. Ou seja, o dízimo dos dízimos Uhum. era encaminhado aí aos sacerdotes, né? Certo. Que também recebiam, eles tinham, para sua manutenção, né? Eles precisavam se manter. E como isso funciona hoje? Hoje, irmão Luzulei, da mesma forma. Uhum. Então, o ministério, né, os pastores e obreiros, eles vivem do dízimo, né? Uhum. E eles dizimam. Uhum. Todos os pastores e obreiros, eu posso dizer, aqui da União Norte e da União Sul do Brasil, Uhum. né, do mundo, né? Uhum. Eles são dizimistas, né? Devolve o dízimo, as primícias e as ofertas. Então, devolve o dízimo dos dízimos, né? Segundo a ordem que foi estabelecida. Certo. E a última pergunta: como esse princípio se aplica à dispensação cristã? E aqui é o princípio do dízimo, né? Como o dízimo, que é muito bem fundamentado no Antigo Testamento, e muitos até alegam que esta é uma ordenança do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com o Novo Testamento, com Nova Aliança. Então, como este princípio do dízimo se aplica à dispensação cristã, ao nosso tempo, e qual será o resultado de nossa fidelidade em doar? É bem colocado, irmão Luzley. Não parou aí, não era uma lei de Moisés que foi abolida, enfim, na cruz. Tem muita gente que fala sobre isso, né? Sim. O dízimo é muito anterior, né? Abraão devolveu o dízimo, não foi estabelecido por Moisés, foi confirmado. E agora, na dispensação cristã, ele também é confirmado. Então, Deus, né? Hoje, Deus separa homens também para essa missão, que era a missão dos levitas, né? De cuidar das coisas de Deus, de pregar o evangelho, homens que se dedicam exclusivamente, né? Nesse serviço, nessa função. E eles vivem como? Como que eles vão viver? Então o apóstolo Paulo, ele já deixou isso muito claro, não é isso? Em sua carta aos Coríntios, no capítulo 11 a 14, diz assim, olha, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Né? Então, esses irmãos, né, eles se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho. Como que eles vão sobreviver? Então, os levitas se dedicavam às questões do templo, os sacerdotes, às questões ali do templo. E por isso viviam
do templo. Do templo, exatamente. O ministério, obreiros, pastores, eles estão envolvidos com esta causa, pregação do evangelho. Então, que vivam daquilo que é levado à casa do tesouro. Exatamente. Muito bem, sim. Só fazendo um fechamento, né, antes da Uhum. última pergunta aqui, né? Sim. Eu quero fazer reflexão que tanto os dízimos como as primícias, né? Sim. As primícias também, ela tem a mesma destinação dos dízimos, né? Então, quando as reformas propostas, né? Desde ali Neemias, Joás, Ezequias, Josias, Malaquias, todas as reformas propostas, né, para o povo de Deus, toda vez que o povo se afastava, Deus trazia de volta. E vocês podem perceber que ali estava presente a devolução honesta das primícias, dos dízimos e das ofertas. Uhum. Então, a mesma finalidade dos dízimos é a finalidade das primícias. Então, toda vez que você devolve, que eu devolvo as minhas primícias, ela também está auxiliando a obra de Deus no sustento do ministério, né? Para que a obra possa sustentar ali pastores e obreiros no campo de trabalho. Muito bem. E qual será o resultado de nossa fidelidade em doar? Aí a lei da semeadura, né? Uhum. A lei da semeadura é interessante, né? Diz assim, quem semeia pouco, Luzilei, colhe pouco. Uhum. E pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. E nós devemos fazer isso não com tristeza. Porque Deus, Ele não recebe a nossa oferta com tristeza, né? Nós devemos fazer isso com alegria no coração. Eu tenho alegria no coração de contribuir na obra do Mestre. O apóstolo Paulo, ele conclui, né? Diz assim, cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. Então devemos devolver ao Senhor, não com tristeza não, mas com alegria no coração. Deus me deu 100%. Eu estou apenas devolvendo um pouquinho do muito que Ele tem feito por mim. Com alegria no coração. E a lei da semeadura é uma realidade. Nós estamos falando isso desde o início. Se você semeia muito, você vai colher muito. Se semeia pouco, vai colher consequentemente pouco também. Exatamente. Irmão Wagner, em vista de tudo que nós estudamos nesta lição, qual é o apelo que o irmão gostaria de dirigir aos nossos irmãos como fechamento desse estudo? Muito bem, Luzilei. Antes de falar a palavra final, eu gostaria só de fazer mais uma menção na última pergunta. Sim. Que essa notinha talvez vai chamar a atenção de vocês, né? Sim. Da contribuição exigida dos hebreus para fins religiosos e beneficentes abrangiam 1/4 da renda. Ou seja, os hebreus, eles devolviam a Deus, eles ofertavam 25%. E eu queria deixar claro para os irmãos, porque aqui o texto inspirado diz para fins religiosos e beneficentes, porque aqui está incluso o dízimo, o segundo dízimo, que tinha essa função beneficente, né? Caritativo, né? O dízimo, o segundo dízimo que o próprio povo administrava, as primícias e as ofertas. Dízimo mais dízimo, 20%. Primícias, aproximadamente 3% e 2% de oferta. Fechamos aí 25% que o povo, eles dedicavam, né? E é de se esperar que uma taxa tão pesada sobre os recursos do povo os levasse à pobreza, mas muito pelo contrário. A fiel obediência a esses regulamentos era uma das condições para a prosperidade deles. Irmão Luzilei, muitos hoje estão fazendo a experiência que o povo fazia, o antigo Israel fazia. Muitos hoje estão devolvendo seus dízimos, estão administrando o segundo dízimo, ajudando construção de igrejas, pessoas carentes, estão reunindo esse recurso do segundo dízimo para ir em santa convocações, levar a família, enfim, pode ser feita uma infinidade de coisas, né? Com o segundo dízimo. Estão dedicando as primícias e ofertas e estão recebendo as mesmas bênçãos, porque Deus não mudou. Exato. Deus, Ele é o mesmo. Então, fechando aqui, eu entendi nessa lição que o desejo de Deus é abençoar o seu povo. Ele tem ricas bênçãos para derramar. O desejo de Deus é fazer o povo prosperar, é nos fazer prosperar. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 11,
Eu gosto muito desse texto. Diz assim: pois eu sei que planos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Qual que é o desejo de Deus? Ele quer ver o seu povo prosperar. Ele quer ver o seu povo alcançar as mais ricas bênçãos que ele tem deixado à disposição, né? Então, o meu apelo hoje, queridos irmãos que nos assistem, vamos devolver a Deus o que lhe pertence. Vamos dedicar a Ele nossos dízimos, primícias e ofertas, o nosso coração, o nosso tempo, não é isso? Muitas vezes nós pensamos, Luzeli, que é apenas recurso. Os nossos talentos, dons, ele também foi nos confiado. Nós somos mordomos disso daí também. Então, dediquemos a Deus o nosso melhor. E Deus, ele vai nos recompensar, ele vai recompensar, porque o plano de Deus é fazer o seu povo prosperar. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. Vamos agradecer a Deus por essa lição. Então vamos fazer isso através de uma oração. Quero lembrar também, irmão Wagner, de orar em favor dos nossos internautas que têm acompanhado o estudo da lição da Escola Sabatina. Oremos. Senhor nosso Deus, eterno e maravilhoso Pai, que habita nas alturas dos céus, nós estamos imensamente gratos a Ti pela oportunidade que tivemos, Senhor, de estudarmos a Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos trazido instruções para a nossa própria felicidade, para o nosso próprio bem. Muito obrigado, Senhor. Nós reconhecemos que somos mordomos, que tudo vem de Ti, o Senhor é dono da prata e do ouro. Nós somos apenas meros administradores, Senhor. Possamos administrar com eficiência, com fidelidade, e que o Senhor possa, Senhor, cumprir a Tua promessa através do profeta Malaquias, abrindo as janelas dos céus e derramando, Senhor, ricas e copiosas bênçãos na vida dos Seus filhos. Que possamos, Senhor, também ser fiéis, não só na devolução dos nossos recursos, mas dedicando, Senhor, todo o nosso tempo, nossos talentos, os nossos dons, na propagação da Tua palavra a esse mundo que está perecendo em trevas. Te pedimos, Senhor, essas bênçãos também, que sejam extensivas aos nossos queridos irmãos internautas que nos assistem nesse momento. Queira, Senhor, prosperar a vida de cada um deles, que possam, Senhor, entender essa mensagem. Se alguém, Senhor, que esteve até agora duvidando das Tuas promessas, que possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito e ser colocado no caminho, no canal das bênçãos. Senhor, sabemos que a ordem que o Senhor deu a Abraão, ela também é extensiva a cada um de nós. Nós recebemos a bênção, Senhor, para sermos um canal de bênçãos, que possamos cumprir fielmente essa missão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Chegamos ao final de mais um programa Lição Interativa. Quero agradecer ao irmão Wagner por ter aceitado o convite, ter participado e compartilhado de pontos muito importantes relacionados à lição que estivemos considerando. Muito obrigado, irmão Wagner. Muito obrigado, irmão Luzilei. Esse é um assunto muito importante, né? Muito, para mim, eu gosto muito desse assunto. Poderíamos passar aqui o restante do dia falando sobre esse assunto, mas eu almejo que o objetivo seja alcançado, que Deus abençoe a cada um que nos assistiram e que a sua vida seja repleta de bênçãos. Para mim é um prazer estar aqui. Maravilha. E muito obrigado você também, internauta, que nos acompanhou nesse momento de estudo da Palavra de Deus. Que possamos, de fato, em vista das advertências recebidas, fazer aquele exame, né, que a lição nos recomendou e buscarmos viver de acordo com a vontade de Deus no canal da bênção, para que possamos ser participantes da abundância do celeiro celestial. Que o Senhor nos abençoe para isto. Amém. Amém.